pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Vera Garcia e estou aqui para falar a respeito, no vídeo número 2, para falar a respeito do projeto de alfabetização para crianças que têm dificuldade de aprendizagem. Sobre o vídeo número 1, eu explico, né? Ali eu falo sobre o objetivo desse projeto. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá? E hoje, nesse vídeo de hoje, só fazendo um resuminho, esse projeto de alfabetização é destinado aí para essas crianças que têm essa dificuldade e os pais, né? Porque às vezes os pais não sabem como é que pode ajudar a criança, porque essa fase de alfabetização é complicada, gente, é difícil, né? Até para um professor, né? Quanto mais para, por exemplo, um pai e uma mãe que não fez assim um curso de pedagogia, né? Então fica mais difícil ainda. Então esse projeto é destinado para isso. E nesse vídeo número 2, eu gostaria de falar para vocês sobre a dificuldade de aprendizagem na alfabetização e o que os pais precisam saber, tá? Então é importante vocês seguirem esses vídeos que eu vou ficar postando na sequência, que eu já vou colocar o número 1, né, que eu já postei, esse aqui é o número 2, depois vai ter o 3, o 4, o 5 e assim por diante. Então seguir na sequência para vocês poderem entender. Então, a primeira coisa que é importantíssima, um pai, quando eu falo pai, eu tô falando de um responsável pela criança, tá? Que é importantíssima, no caso, para a criança aprenda a ler e escrever mais rápido esse processo, respeitar a diferença entre as crianças, tá? Então, porque às vezes o pai e a mãe começam a comparar. Ah, porque o filho do vizinho, ele já aprendeu a ler e escrever, ele tem a idade do meu. Ou o coleguinha dele de escola tem a mesma idade e já sabe ler e escrever. Ou até um ano mais novo e já sabe ler e escrever. Então, essas comparações, gente, não vai ajudar em nada a criança, fazer com que a criança aprenda logo. Não vai, pelo contrário, vai atrasar mais ainda. Porque essa coisa de comparar ninguém gosta, né? Eu, por exemplo, não gosto de que fiquem comparando, por exemplo, se eu faço alguma coisa, eu demoro para fazer e uma outra pessoa faz mais rápido. E garanto que vocês também não gostam, né? Então a mesma coisa acontece com a criança. Então é só se colocar no lugar da criança. Será que é interessante ficar comparando, né? Então a gente tem que respeitar, porque o ser humano, ele é um ser único, é um ser singular, é um ser que tem uma estrutura biológica, psicológica, social, cultural, que se desenvolve de maneira diferente, de um para outro. Então, com um comportamento diferente, né? Ações, então não tem como dizer, gente, é muito diferente uma pessoa da outra. Então a gente tem que respeitar esse ritmo, né? E esse tempo aí da criança. Então, isso daí é importantíssimo. Vocês vão ver, se vocês fizerem isso daí, vai ser muito mais fácil esse processo de alfabetização. Ao invés aí de ficar comparando, então elogia, né? Incentiva essa criança. Incentiva na hora que ela está fazendo, por exemplo, ela está se esforçando bastante para desenvolver tal atividade, então aí você começa a elogiar. Imagina que gostoso que é. Quem que não gosta de ouvir um elogio, né? Imagina a criança. Então, ao invés de ficar comparando e não respeitando o tempo da criança, elogia, incentiva e apoia essa criança. O segundo ponto que eu queria falar para vocês é em relação a deixar a criança, a conversar com a criança em casa. Ao invés de você pegar o celular e ficar vendo as coisas e colocar a criança lá em frente à televisão, converse com a criança, deixa ela se expressar bastante, deixa ela falar, ouve, pergunta a opinião dela, conversa, porque a oralidade é a primeira fase da escrita. Então eles têm que aprender a conversar, a falar e se expressar, para saber de onde, depois quando eles começarem a aprender a escrever, eles vão saber como é que surgiu. E o terceiro ponto, os pais precisam gostar de ler, né? Para a criança ter aquisição da leitura. Então, as crianças, quando elas são pequenas, nessa fase, elas se espelham muito nos pais ou numa pessoa que é responsável por ela. Então, ela fica observando a personalidade, o caráter, o comportamento, as atitudes, as ações, os gestos, tá? Então, eles se espelham muito e quer fazer igual. Então, se você, o pai, a mãe aí que gosta de ler, então ele vai querer fazer a mesma coisa. Agora, quando ele percebe que o pai e a mãe não gostam de ler, não tem, por exemplo, assim, uma revistinha, gibi, livrinhos de história em casa, então ele também não se interessa. Tá? Então, esse passo aí também, né, esse ponto aí também é importantíssimo.
de vocês mostrarem para a criança que vocês também gostam de ler, tá? Então isso vai ajudar bastante. Mais um ponto aí para ajudar, para acelerar o processo de alfabetização. Um estudo do Centro Norueguês de Leitura da Universidade de Stavanger mostrou a importância de ler em casa desde os primeiros anos de vida da criança para a aquisição da leitura e da escrita formais na escola. Os pesquisadores analisaram as habilidades de 1.171 alunos de primeira série, crianças que já tinham 6 anos, e entrevistaram os pais para saber com que frequência e quanto liam para os filhos, desde quando faziam isso e qual era o número de livros infantis que tinham em casa. Os resultados indicaram que quanto mais significativo é o livro na vida das crianças desde pequenas, mais preparadas elas estarão para aprender a ler e a escrever. Estão vendo, pessoal, como é importante, né? Vocês aí gostarem também de ler e escrever? Então são coisas, esses pontos que eu coloquei para vocês, não é um bicho de 7 cabeças, vocês podem ajudar o filho de vocês em casa. Então, resumindo, esses pontos que eu coloquei aqui, eles são importantíssimos no processo de alfabetização da criança, para que isso aconteça mais rápido e não demore tanto, tá? Eu não vou me alongar aqui no vídeo, né? Senão ele vai ficar cansativo demais. E aí no próximo vídeo, aproveita aí para colocar isso em prática, já coloca isso daí em prática, tá? E no próximo vídeo a gente já vai começar com atividades. Aí a gente vai ver sobre atividades com o nome da criança, letras do alfabeto, aí vocês vão acompanhando, tá bom? Então, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, porque o canal está começando agora, vocês vão ajudar bastante. Compartilhe esse vídeo com outros pais também aí que estão querendo ajudar, né, a criança em casa e não sabe como, tá sem uma orientação. E vocês vão ajudar, né, com certeza também outras pessoas, tá? Então, um abraço aí para vocês e até o próximo vídeo.